Chegou o momento, de fazermos mais um estudo bíblico. Vamos orar. Querido Deus, graça te dou pela oportunidade de estudar em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente vai estudar sobre confissão e perdão. Qual é a instrução divina quanto à confissão do pecado? Diz ao filho de Israel, quando o homem ou mulher cometer algum pecado em que cai o homem, ofender ao Senhor, tal pessoa é culpada, confessará o pecado que cometeste. Número 5, verso 6 e 7. É possível esconder o pecado, porém não fizeste assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabeis que o vosso pecado há de achar. Número 32, 23. Diante de ti puseste a nossa iniquidade, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Salmo 98. Todas as coisas estão descobertas e patente aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Hebreus 4, verso 13. Que promessa é feita aos que confessam o seu pecado? Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9. Quais são os diferentes resultados de encobrir e confessar os pecados? O que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas o que confessa deixará alcançar a misericórdia. Provérbios 28, 13. Devemos ser específicos na confissão do nosso pecado? Será, pois, que sendo culpado uma dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. Levítico 5, 5. A confissão verdadeira tem sempre caráter específico, reconhecer cada pecado. Em particular, é estar perdoado. Pode ser do tipo que deve ser levado unicamente a Deus. Pode ser o erro que precisar ser confessado. Aquele que confessa a ofensa ou poder ter um caráter público deve então ser confessada em público, mas toda confissão deve ser objetiva e direta, reconhecendo o pecado dos quais somos culpados. Em que medida Israel conheceu certa vez o seu proceder? Todo o povo disse a Samuel: rogo-te pelo teu servo ao Senhor teu Deus, para que não venha morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos mal e pedir para nós um rei. 1 Samuel 12, 19. Quando Davi confessou seus pecados, o que ele disse que Deus tinha feito? Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disso e confessai ao Senhor a minha transgressão, e tu perdoaste a iniquidade dos meus pecados. Salmo 32, 5. Em que Davi depositava a esperança do perdão? Compadeceste de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão da tua misericórdia, apaga a minha transgressão. Salmo 51, verso 1. O que Deus está pronto a fazer por todo o que busca perdão, pois tu, Senhor, é bom e compassivo e abundante em benignidade para todo o que te invoca. Salmo 85, 5. Qual é a medida da grandeza e misericórdia de Deus? Porque quanto ao céu alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Salmo 103, 11. Em que medida o Senhor perdoa quando alguém se arrepende? Deixa o perverso seu mau caminho, iníquo seus pensamentos, e convertir-se ao Senhor, e se compadecerá dele. Volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55, 7. Qual é a razão dada para a prontidão de Deus em perdoar os pecados? Quem, ó Deus, semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Malaquias 7, verso 18. Vê também Salmo 78, 38. Porque Deus demonstra a tua misericórdia e longanimidade para com os homens. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns julga demorada. Ao contrário, ele é longínquo para convosco, não querendo que nenhum se pareça, e que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3, 9. Que oração Moisés fez em favor de Israel? Perdoa a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também tem perdoado a esse povo desde a terra do Egito até aqui. Número 14, verso 19. Qual foi a medida, a resposta do Senhor? Tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Número 14, 20. Quando o filho pródigo da palavra se arrependeu e voltou ao lar, o que o pai fez? Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avisou, e compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. Lucas 15, 20. Como foi manifestada a sua alegria pela volta do filho? O pai, porém, disse ao seu servo: trazer depressa a melhor roupa, vestir, põe-lhe um anel no dedo, as sandálias nos pés, e trazer também e matai novilho cevado
Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Lucas 15, verso 22 e 24. O que acontece no céu quando um pecador se arrepende? Eu vos afirmo que de igual modo que há jubilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15, 10. O que Zedequias disse que Deus havia feito com o pecado dele? Eis que foi para mim paz, que estive em grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma, e livraste da cova e da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Isaías 38, 17. Em que medida Deus deseja separar-nos do pecado? Lançando nossos pecados na profundeza do mar. Malaquias 7, 19. Quando dito do Oriente e do Ocidente, assim afasta de nós a nossa transgressão. Salmo 103, 12. Como o povo atendeu a pregação de João? Então, saindo, ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinha, lançando João ao Jordão, e era por ele batizado no rio Jordão, e confessando os seus pecados. Mateus 3, 5, 6. Como alguns crentes de Efésio manifestavam sinceridade da confissão dos seus pecados, muitos que creram vieram confessar e denunciar publicamente as suas próprias obras. Também, diante dele, todos os cálculos dos seus preços, achou-se montavam 50.000 denários. Atos 19, 8, 19. Por meio de quem são concedidos o arrependimento e perdão? O Deus nosso Pai ressuscitou Jesus, a quem vós mataste, penduraste no madeiro. Deus, porém, com a sua audácia, exaltou o príncipe salvador, fim de conceder a Israel arrependimento e remissão do pecado. Atos 5, 30, 31. Qual é o único pecado imperdoável? Pois vós declarai que todo pecado e blasfêmia são perdoados aos homens, mas blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ele isso é perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem nesse mundo, nem por vir. Mateus 12, 31, 32. Sendo o Espírito Santo